Hoje eu acordei com a notícia de que o Fabrício Queiroz havia sido preso. O Fabrício Queiroz que estava sumido aí já há algum tempinho, né? A gente costumava perguntar, e o Queiroz? Cadê o Queiroz? Esse meme agora está morto porque o Queiroz está preso. Havia também um mandado de prisão contra sua esposa que não foi encontrada. Ambos foram assessores do Flávio Bolsonaro, hoje senador, mas na época que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, né? Antes de começar a falar sobre quem era o Queiroz e como começou essa história, o porquê que ele está sendo preso, eu queria pedir que você, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no meu canal, porque eu não estou ganhando dinheiro ainda e preciso ganhar e é você quem vai me ajudar a isso. O que foi que aconteceu? Quem é o Fabrício Queiroz? O Fabrício Queiroz é um ex-policial militar. Ele serviu à corporação, se não me engano tem 54 anos, serviu à corporação da Polícia Militar por mais de 30 anos e esteve envolvido aí com a morte de 10 suspeitos em confronto. Então era um policial do Rio de Janeiro que tinha os seus métodos truculentos de ação e tinha algumas ligações aí que foram apuradas com a milícia. Uma dessas ligações é com o Adriano da Nóbrega, né? O Adriano da Nóbrega, miliciano famoso, que era um dos chefes do escritório do crime, ligado inclusive à morte da vereadora Marielle Franco. O Adriano da Nóbrega, para quem não sabe, ele foi morto recentemente aqui em Esplanada, na Bahia, também estava foragido da justiça, e ele estava no sítio de um vereador do PSL do município de Esplanada. Ele foi morto numa operação que ficou bem cara de queima de arquivo mesmo, porque os policiais disseram que houve uma troca de tiros, mas ele estava sozinho, então bem suspeito, parece que realmente queriam apagar o cara porque ele tinha alguma coisa a dizer. Mas o Fabrício Queiroz é amigo do Jair Bolsonaro desde 1984 e foi por muito tempo aí assessor do Flávio Bolsonaro, assim como eu falei, como a sua esposa e a sua filha, também foram assessoras do Flávio Bolsonaro. E ele é suspeito de comandar um esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. O que é rachadinha? Só para você entender bem. O deputado ele tem a sua verba de gabinete para contratar os seus assessores, Vamos dizer que seja 100 mil. Estou citando um valor porque varia de estado para estado e tal. Então vamos dizer que seja 100 mil. E aí ele decide contratar aí 10 funcionários ganhando 10 mil. Ele pode definir diferente, mas estou só dando um exemplo para ilustrar. E aí o que ele faz? Contrata o fulaninho pagando 10 mil, só que na prática ele cobra 3 mil, 4 mil desse fulaninho. Fala, eu vou te dizer que eu pago 10 mil para você aqui, mas você vai me devolver 3 ou 4 mil, que esse deputado ou ele vai usar para embolsar para ele mesmo, que é a suspeita do que tem acontecido com o Flávio Bolsonaro, ou como muitos deputados fazem também, ele vai usar para contratar assessores fora da folha ou para pagar cabos eleitorais que fizeram campanha para ele na época das eleições. Então essa sujeira, infelizmente, é bastante comum no meio político, mas é ilegal, absolutamente ilegal. E como é que o Queiroz operava? O Queiroz ele era motorista e segurança do Flávio Bolsonaro e o COAF, que é o Controle de Atividades Financeiras, detectou que ele recebeu cerca de 500 depósitos de ex-assessores do Flávio Bolsonaro. E isso ocorreu quando foi deflagrada aí a Operação Furna da Onça, que segundo Paulo Marinho teria sido antecipada ao Flávio Bolsonaro. E aí o que acontecia? O Queiroz era o responsável por pegar a parte da rachadinha dos assessores do Flávio Bolsonaro e direcionava esse dinheiro para o Flávio Bolsonaro. Inclusive encontraram um depósito que foi feito em cheque do Queiroz para Michele Bolsonaro, hoje primeira-dama, no valor de 24 mil reais. Na época o Jair Bolsonaro explicou que era o pagamento de um empréstimo que ele tinha feito ao Queiroz, o que é bastante estranho, já que o cara estava movimentando ali 1,2 milhão e o presidente ainda assim emprestando 40 mil aqui e ali para ele. E aí, em alguns momentos eles queriam dizer que não eram tão amigos do Queiroz assim, o que também é tão estranho, porque você não é tão amigo do cara e empresta 40 mil para ele, O Bolsonaro realmente é um grande amigo, um excelente amigo. Mas, para além de toda essa história, o que importa é o seguinte, o COAF detectou que o Queiroz tinha movimentado ali 1,2 milhão em um só ano, E aí ficou bastante estranho e começou-se a desconfiar dessa questão da rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Na época, o Queiroz justificou dizendo que ele fazia compra e venda de carros seminovos, o que também nunca foi comprovado pelo Queiroz, que seria fácil de comprovar, era só ele demonstrar aí os recibos de compra e venda dos carros, mas ele nunca apresentou essa documentação, o que é bastante estranho. E aí, voltando para o Flávio Bolsonaro, e por que essa história com o Queiroz pode complicar bastante ele, o Flávio Bolsonaro tem uma franquia
da Copenhagen, um chocolate muito gostoso, um chocolate quente que é maravilhoso, mas que infelizmente eu não tenho muita condição de pagar sempre. Ele tem essa franquia da Copenhagen num shopping do Rio de Janeiro. E ele tem essa franquia em sociedade com outro cara e é 50% para cada um. Só que o Ministério Público apurou que na divisão dos lucros, o Flávio Bolsonaro estava ficando com cerca de 70% dos lucros e o cara com 30%. Então imagine que sócio maravilhoso também. O cara investe 50%, mas fica feliz em receber 30%. O Flávio justificou isso, dizendo que, não, eu trago mais clientes para a loja. Também é uma outra conversa muito estranha. Além disso, o Ministério Público também apurou que na época em que o Flávio Bolsonaro assumiu essa franquia da Copenhagen, a loja passou a receber muito mais depósitos em dinheiro do que normalmente recebia. Ela passou aí de cerca de 20% para 28% de pagamentos e depósitos em dinheiro. Quem tem loja, quem é empresário hoje, sabe que a maior parte das operações são pagas com cartão de crédito. O dinheiro está cada vez menos representando uma parte menor do faturamento das empresas. E aí se tinha a coincidência de que operada a rachadinha pelo Queiroz no gabinete do Flávio e a empresa dele recebendo um valor mais alto que o normal em dinheiro. Além disso, também teve algumas transações no mercado imobiliário por parte do Flávio Bolsonaro, que em uma ocasião chegou a comprar 2 apartamentos em Copacabana com dinheiro vivo na época, né? E dinheiro vivo também é um grande sinal de lavagem de dinheiro, porque o dinheiro vivo deixa muito menos rastro do que fazer transação bancária. Transação bancária é muito mais fácil de se achar. E ele registrou, inclusive, na venda desses apartamentos, 2 anos depois de ter comprado ele, 300% de lucro, quando naquela região ali se teve 11% de valorização imobiliária. Então, super estranho. O que parece que acontecia era esse sistema de rachadinha operado pelo Queiroz no gabinete do Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro usava a franquia da Copenhagen e os investimentos no mercado imobiliário para lavar o dinheiro desse gabinete onde ocorria a rachadinha. Agora, com a prisão do Queiroz, muita coisa vai ter que ser esclarecida e a justiça está cada dia mais no rastro de Flávio Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro está tão preocupado hoje, passou pela entrada ali do Palácio do Planalto, não cumprimentou o pessoal como ele sempre faz. Um detalhe importante é que o Queiroz foi preso na casa do advogado da família Bolsonaro em Atibaia. E segundo o delegado que conduz a investigação, ele já estava há 1 ano lá. Há alguns meses o advogado do Bolsonaro tinha dado entrevista dizendo que não sabia onde estava o cara. Então, assim, super estranho. E Atibaia vai se concretizando aí como o lugar ideal para ser preso quando você é político e faz coisa errada. Então, se você é político e tem alguma mutreta no seu nome aí, não vá para Atibaia porque a polícia vai te pegar lá. E por isso que a gente tem cada vez mais claro que a gente tem que parar de endeusar político, parar de achar que o cara é o paladino da moral, que ele é o anticorrupto. Está se provando cada vez mais que essa família Bolsonaro tem muita ligação com coisa errada e coisa estranha. Se você gostou desse vídeo, eu preciso te pedir mais uma vez que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like.